Olá a todos e bem-vindos a mais uma super semana de programas Rompendo Limites. Esta semana eu sinto uma unção especial que Deus vai derramar nestes programas, Deus vai falar consigo através da sua palavra e sei que milagres irão acontecer na sua vida. Não se esqueçam que nós estamos debaixo de uma palavra, de uma unção, de uma ministração que Deus falou ao nosso coração. Desde o dia 8 de agosto e vamos até o dia 8 de novembro, o Senhor nos falou que iriam ser 90 dias de milagres, 90 dias onde coisas poderosas iriam acontecer na casa do Pai e em todos aqueles que se aproximarem na casa do Pai até dia 8 de novembro irão receber o milagre, irão receber o poder de Deus na sua vida. Deus nos deu uma palavra que assim como a arca de Deus permaneceu 3 meses na casa de Obed-Edom e tudo foi abençoado, tudo que havia existia na casa de Obed-Edom foi abençoado porque a arca de Deus estava lá. Acreditamos que a presença de Deus está no nosso meio, como Ele já tem demonstrado, com sinais e prodígios em nosso meio, e sabemos que nestes 3 meses, nestes 90 dias, coisas tremendas e poderosas o Senhor vai fazer em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Bom, esta semana eu tenho uma palavra para ministrar ao seu coração. Eu quero falar para aquelas pessoas que têm uma bênção, uma vitória, ou um pedido, ou algo que querem receber da parte de Deus, mas já estão dando como perdido, dizendo assim, olha apóstolo, eu quero muito um milagre na minha família, quero muito um milagre na minha casa, mas já dou como perdido, penso que já não há nada a fazer, penso que já recebi uma notícia, recebi uma palavra do médico, já fui sentenciado, já não há nada para fazer, a minha família também, com o meu casamento, com a minha esposa, com os meus filhos, não há solução, apóstolo, mesmo eu acredito em Deus, acredito no poder de Deus, acredito nos milagres, mas já não há nada a fazer. Eu tenho uma palavra para você e saiba que Deus tem a última palavra para dar para a sua vida e sim, com Deus sempre há alguma coisa ainda que Ele pode fazer por nós e pode fazer na nossa vida. Eu quero pregar para vocês sobre uma palavra que está lá em 2 de Samuel, que fala que Davi estava com o seu exército, com os seus soldados e eles estavam numa cidade onde o rei Aquis deu para eles habitar, a cidade de Ziclag. Davi e os seus soldados habitavam em Ziclag. E diz a palavra que um dia Davi e os seus soldados foram lutar com o rei dos filisteus, com Aquis, do lado dele, porque Davi naquele tempo tinha-se revoltado, por assim dizer, tinha saído perto de Saul, porque Saul sempre o queria matar, queria sempre fazer mal para Davi. Então Davi virou costas para Israel, virou costas para Saul, para o seu reinado, e foi viver com Aquis, que era rei dos filisteus, e Davi habitou por algum tempo na cidade de Ziclag, que pertencia aos filisteus. E diz a palavra que Davi tinha já os seus soldados, Davi tinha o seu próprio exército, e diz a palavra que eles batalhavam, guerreavam, tinham as suas próprias batalhas, e assim Deus o ia abençoando, porque ele já era o escolhido, o ungido do Senhor para ser rei sobre toda a nação de Israel. E diz a palavra que um dia Davi então saiu para batalhar ao lado do rei Aquis. Aconteceu que Davi não chegou a batalhar porque decidiu o rei Aquis que assim não acontecesse. Então diz a palavra que Davi voltou juntamente com os seus soldados para a sua cidade, que era a cidade de Ziclag, onde Davi e os seus soldados tinham deixado nessa cidade as suas esposas, os seus filhos, a sua família que estavam nessa cidade. E diz a palavra que quando Davi e os seus soldados chegaram à cidade de Ziclag, diz a palavra de Deus que já os amalequitas tinham investido contra Ziclag e tinham queimado toda a cidade e tinham levado e capturado as esposas e os filhos de Davi, como também as esposas e os filhos dos seus soldados. E diz a palavra que quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag e viram que a cidade tinha sido destruída, tinha sido queimada e tinham sido levadas as suas esposas, os seus filhos, a sua família tinha sido levada, diz a palavra que todos ficaram desesperados, angustiados, começaram chorando. Diz a palavra que eles choraram a tal ponto que já não restava neles mais força para chorar. E diz a palavra que foi uma situação desesperante, angustiante para Davi e para todos os seus soldados. Imagine, chegaram à cidade onde supostamente devia estar a sua esposa, os seus filhos, a família, e chegaram, toda a cidade tinha sido queimada, as esposas, os filhos dos soldados e também de Davi tinham sido levados. Davi e os soldados ficaram desesperados, uma situação angustiante para eles. Mas diz a palavra que Davi chorou, os soldados choraram, mas diz a palavra que passado um pouquinho de tempo, a Bíblia não descreve quanto tempo foi, mas
não demorou muito, diz a palavra que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quem sabe você está assistindo este programa e recentemente recebeu uma notícia que o deixou abalado, recentemente você passou por algo que o deixou abalado, o deixou perturbado, o deixou angustiado. Não sei, talvez você recebeu uma má notícia, talvez você, não sei, se deparou com um problema esta semana e algo que o deixou sem força. Sabe aquela situação que muitas vezes surge na vida das pessoas, que a pessoa não está contando com aquele problema e de repente o problema surge e você não sabe como reagir. Ficou sem força, fica sem ânimo, não sabe como reagir e só sabe chorar, só sabe ficar numa situação deprimente e não sabe o que fazer da sua vida. Quem sabe você está passando pela mesma situação que Davi e os seus soldados passaram quando chegaram a Ziclag. Foram tomados de surpresa, a cidade tinha sido queimada, levaram as esposas, levaram a família, levaram os filhos e eles estavam desesperados. E quem sabe você está nesse desespero. Recebeu uma má notícia, está a passar um problema, surgiu-lhe uma situação de repente que você está assustado, você ficou preocupado, você ficou angustiado. Diz assim: apóstolo, recebi uma notícia que já não resta em mim mais força. Apóstolo, passou-se algo com a minha casa, passou-se algo com a minha família, algo com as minhas finanças, com a minha saúde, uma situação que me deixou sem força, me deixou sem ânimo, apóstolo. Só me resta chorar, só me resta desesperar-me, não sei o que fazer mais da minha vida. Mas diz a palavra que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E eu desafio você, todos vocês estão aí desse lado, assistindo este programa, não importa qual foi a batalha, não importa qual foi o problema, não importa qual foi a situação que você se deparou, que o deixou sem força, que o deixou sem ânimo, eu quero declarar em nome de Jesus: anime-se, reanime-se no Senhor, seu Deus. Ou seja, busque novamente a força, não em si mesmo, mas busque forças no Senhor. Busque novamente levantar a sua fé. Quem sabe com esse problema, com essa situação que surgiu para você, você ficou sem fé, você ficou desanimado, você ficou sem forças, você ficou desesperado. Mas faça como Davi, reanime-se no Senhor, seu Deus. Volte a buscar as forças em si. Em outras traduções diz que, na mesma passagem, diz que Davi se esforçou no Senhor. Sabe que para nós nos reanimarmos, para nós nos levantarmos pela fé, é preciso um pouquinho de esforço da nossa parte. Eu digo para você que está desse lado, não se deia por vencido. Não importa qual foi a batalha, não importa qual foi a situação que o atacou nestes dias passados, não importa qual foi a situação que surgiu para você, que surgiu para a sua família, reanime-se no Senhor, seu Deus. Levante-se pela fé, não fique prostrado, não fique caído, não se deia por derrotado, mas levante-se, reanime-se no Senhor, seu Deus, e você vai ver que Deus o vai ajudar e Deus o vai dar vitória. Então diz a palavra que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, mandou chamar o sacerdote. O sacerdote trouxe o éfode. O éfode era uma estola sacerdotal que o sacerdote carregava e que tinha 12 pedras. Cada uma das pedras representava uma tribo de Israel. E o éfode representa um ponto de contacto que as pessoas, mais propriamente os sacerdotes, podiam ter com Deus. Eu não sei qual é o ponto de contacto que faz com que você se conecte à presença de Deus. Talvez ouvir louvores, talvez adorar, talvez cantar, talvez orar, talvez ler a palavra. Eu não sei o que é que faz com que você se aproxime da presença de Deus. Não sei o que é que você costuma usar para ter contacto com o divino, contacto com o Espírito Santo. Mas eu desafio você, nestes dias, nessa situação que você está passando, nessa batalha que você está enfrentando, reanime-se no Senhor, seu Deus, e busque ter contacto com Deus. Entre na presença de Deus. Faça como Davi. Davi não deixou passar muito tempo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não fique prostrado. Por muito dura que foi a batalha, por muito duro que foi o ataque contra si, contra a sua casa, contra a sua família, por muito duro que tenha sido o ataque, não fique prostrado, não fique aí nessa cama deitado, não fique aí nessa situação deprimente. Levante-se pela fé, reanime-se no Senhor, seu Deus, vá buscar forças. E você diz assim: apóstolo, já não tenho mais forças. Vá buscar forças na fraqueza. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que uma das características dos heróis da fé é que das suas fraquezas eles retiraram forças. Vá buscar forças onde você não tem, na fraqueza, na debilidade. Vá buscar forças onde você não tem e você vai ver que o Senhor vai lhe dar essa força. O Senhor vai levantar. Reanime-se no Senhor, seu Deus. Levante-se pela fé e busque a presença de Deus. Faça como Davi, chamou o sacerdote e logo mandaram trazer a estola
sacerdotal e logo tiveram contacto com Deus e consultaram a presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa, o melhor remédio, a melhor solução para você que está numa situação difícil, para você que recebeu um ataque forte do inimigo, a melhor coisa que você tem que fazer urgentemente, rapidamente, é buscar a presença de Deus. Davi chamou o seu sacerdote, Davi procurou o seu sacerdote. Eu pergunto para você, com todo respeito, você que está em casa, quem é o seu pastor? Quem é o seu líder? Quem é o seu sacerdote, o seu apóstolo? Alguém que você diz assim, não, esta pessoa é o meu líder espiritual, esta pessoa é o meu pastor, é o meu apóstolo, não sei, é a pessoa que cuida de mim espiritualmente, é o meu sacerdote. Davi era um tremendo guerreiro, ungido para ser rei, e mesmo assim ele precisava de um sacerdote. Todas as pessoas que estão assistindo a este programa, e você que é crente, crê em Jesus Cristo, é salvo, já recebeu salvação, mas você neste exato momento está sem igreja. Eu digo uma coisa para você, você não sabe o perigo que corre estar sem igreja. Você não sabe o perigo que corre espiritualmente você e sua família, estarem sem cobertura, estarem sem proteção, estarem sem um sacerdote. Você diz assim, apóstolo, eu já tenho a proteção de Deus. Eu entendo essa frase, mas você precisa de uma cobertura espiritual, você precisa de um sacerdote, você precisa de uma igreja, precisa de uma casa espiritualmente onde você possa se congregar e ser abençoado e ser protegido pelo Senhor. Procure o seu sacerdote, procure o seu pastor, procure o seu líder espiritual, não sei, o seu apóstolo. O seu líder espiritual procura e diz assim, eu preciso da presença de Deus, eu preciso da oração, eu preciso de um milagre na minha vida. Esta situação surgiu e eu preciso ter contacto com Deus, eu preciso receber um milagre de Deus. Procure o seu sacerdote. Faça como Davi. Davi mandou chamar o sacerdote Abiatar. Uma coisa que eu quero dizer para você, não tente resolver esse problema sozinho. Não tente enfrentar essa batalha sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Procura alguém. Você diz assim, sou eu e Deus. Sim, tudo bem, eu entendo aquilo que você está dizendo. Mas você precisa de um líder, precisa de um pastor, precisa de um apóstolo, precisa de um homem, de uma mulher de Deus que o possa ajudar para que você possa ter vitória. E diz a palavra que Davi consultou o Senhor, seu Deus. E Deus disse, persegue essa tropa, porque certamente vais alcançá-la e tudo vais voltar a conseguir ter do teu lado. Diz a palavra que Davi recebeu essa palavra. Vai, Davi, persegue essa tropa, porque tu vais alcançá-los, vais achá-los e tudo vais recuperar. Meu irmão, minha irmã, não desanime, não importa a batalha, não importa o problema, o vento, o temporal, a tempestade que se levantou contra si, não tema, não fique nessa situação deprimente, não fique nessa situação de tristeza, levante-se pela fé, reanime-se no Senhor seu Deus, busque a sua igreja, busque o seu pastor, busque o seu líder, peça ajuda, peça oração, porque de certo, mais uma vez digo, porque de certo, tudo você vai recuperar e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Não perca o próximo programa, porque vou dar continuidade à mensagem de hoje. Próximo programa, amanhã, a continuidade do programa de hoje. Não perca, porque você vai ser tremendamente abençoado. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este foi mais um programa Rompendo Limites. Não perca o próximo programa. Deus abençoe.